Tô falando comigo, tá? No meu canal. Se eu coloco um vídeo sobre Europa ou qualquer outra coisa fora do Brasil, bomba que é uma beleza. Coloca Brasil. É duro. O meu é o inverso. Não, mas vamos Mas combinar você que a não maioria das coisas dos vídeos que tu faz lá no Instagram, lá no TikTok e tal, é inventado. Como assim? Tu inventou. Não. A história maioria. da Bala Juquinha, por exemplo. Hipótese A alguma. história do Pingado. Sabe onde é que tá? A história da confeitaria Colombo. É tudo inventado, cara. Não, nada inventado. Isso tudo, sabe onde tá? Primeiro, jornais. Pô, nada inventado. Senão eu destruo. zoando, cara. Eu Pô. destruo a minha carreira. Segundo, as marcas dizem isso. É que as marcas muitas das vezes fazem de maneira chata. De maneira desinteressante. Claro, porque... E o que eu faço é pegar aquele texto e dar um molho nele. Tu vai lá no lugar. Eu vou né? no lugar. Eu vou no canto. Aqui aconteceu. Não foi em outro buraco. Eu não tô aqui. Imagina, não tenho nada contra quem tá no calor delicioso de um espaço afetivo como o estúdio. Mas o meu papel... Eu acho que foi agora você tomou a invertida. Ficou puto que eu falei que ele inventa. Ficou puto. Eu tô, não é? Imagina, eu sou jamais vingativo, mas tenho memória. Sacanagem. Eu tô na rua, porque eu acho que é esse cruzamento. O João do Rio falava uma parada: a praça é o lugar do encontro. E essa rua, ela tá sendo disputada. Ela tá sendo disputada, cara, por uma galera. E a gente precisa estar presente, sabe, Gão? Porque, meu irmão, realmente é melhor você gravar pensando em audiência. Eu sei que é. No Vaticano, falando de 7 papas que não, morreram eu tenho de maneira... que colocar, mas assim, eu sempre Vou até mesclo tirar o meu casaco amado do Serrano. Eu sempre mesclo com o Brasil também. É uma coisa que eu faço. Tem várias coisas de museu. Você vai muito pra rua. Assim, o que Sim, porque a rua é que tá na história. Opa, vocês estão agora fazendo propaganda pro cara. Não, você vai muito bem, porque você tem que lembrar que você foi chamado porque eu, porra, fiz uma propaganda tua. E... assim, uma coisa que eu acho é que a gente tem que estar na rua. É o papel, pelo menos meu. E é o papel que eu incentivo pra você também. A gente chegar na rua e quando a turma tá andando, fala assim, esse prédio daqui é um prédio que eu conheço. Esse prédio daqui... Pô, aconteceu isso nesse prédio? Por exemplo, aqui em São Paulo... Caramba, você não consegue falar sobre a história industrial de São Paulo sem andar pelo centro. Não. Você tem o Martinelli. Você tem... Martinelli... A resistência a muitas brigas contra a escravidão foram feitas no centro de São Paulo. O que é um Martinelli? Martinelli é um prédio que tem na Rua de São Bento, que é o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. E o tal do Martinelli era um comendador italiano que veio da cidade de Lucca, na Itália. E ele vai criar o Lloyd brasileiro, que é uma rede de navios de transporte comercial. E com isso ele faz vários contratos com a Itália. E ele constrói, o sonho dele era construir, porque em Lucca, na Itália, você vai para Lucca, você vai ver que tem um monte de torres grandes. Cada família construía a maior torre para mostrar a sua importância. E o cara é criado lá, quando ele vem para cá, ele tá rico, ele quer construir o maior prédio que tem, e vai ser o maior prédio durante muitos anos. E tem uma briga, não querem deixar ele construir até não sei que andar. Aí ele fala, não, mas eu quero construir até que andar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir minha casa lá em cima. Então se você for no Martinelli da hoje, você vai ver que tem uma casa em cima, só que ele construiu 3 andares para chegar no lugar que ele queria, que era 30 e tantos andares. E ele só que o que acontece? O Brasil entra em guerra com a Itália. E encampam os bancos italianos. E ele tinha empréstimo com o Banco Italiano, e agora tem empréstimo com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil executa a hipoteca. Ele vai embora de São Paulo e vai morar no Rio. Ele muda para o Rio, constrói um puta palacete lá, que hoje virou um condomínio, que não podia ter virado condomínio. E ainda tem um elevador que era da época dele, que leva para uma área de recreação. Né? E o que acontece? Quando ele vem para São Paulo, ele manda o motorista não passar, ele não quer ver o prédio. Diz a lenda que ele tirou
o dinheiro que devolveram para ele do Banco do Brasil, do empréstimo que tinha sido feito, não era nada. Ele colocou no bolso do assessorista, porque tinha um assessorista que levava direto pro andar dele, né? Foi a grande frustração da vida dele, foi Nossa, ter cara. abandonado o Martinelli. Parece uma puta E- frustração. Como é que vocês sabem essas trivias históricas, cara? Cara, porque, assim, tem muita gente que já escreveu. Verdade. E você... Mas vocês passam por isso assim, meio. Suponho que seja meio. Você estava lendo sobre uma parada e passou por isso. Tu não foi estudar o Martinelli. Eu né? fui, porque eu fiz arquitetura, então realmente eu estudei o Martinelli. entendi, O tá Martinelli é um negócio que eu conheço. Todo Eu- aquele centrão eu conheço bem. Cara, sabe como é que eu cheguei no Martinelli? Porque o Martinelli é emblemático. Eu tava fazendo um documentário sobre a história do Acre. Não, e saiu esse documentário, premiadíssimo. Mas o que o Acre teve a ver com o Martinelli? Cara, porque é o seguinte, a nossa querida Madeira Mamoré Ah, tá. o dinheiro veio de um cidadão norte-americano chamado Percival Farquhar. Ai, que vai falir, né? Em 29. E o Percival Farquhar, ele teve alguns grandes empresários na época. E eu queria investigar se alguns desses empresários enfrentaram ele. Se algum deles enfrentou, usando a melhor conjugação. E, obviamente, o Martinelli eu acabei esbarrando em 2010, 2013. Esbarrou, o Martinelli não fez nada, mas os Guinle foram muito importantes na luta contra o Percival Farquhar. Farquhar mora no Rio de Janeiro, no final da vida dele, naquele prédio emblemático na Praia do Flamengo, chamado Biarritz. Tá. Tá ligado? Que aquele, Aham. pô, é lindo aquele prédio. Aham. É lindo. E ele morre, praticamente morre ali. Ele vai ficar pouco tempo ali, mas o finalzinho de vida. E aí eu chego no Martinelli. E fico encantado pela história do Martinelli. E foi destruído o Martinelli. Inclusive tem essa lenda eu nunca consegui comprovar, portanto fica aqui uma provocação para quem conseguir dizer sim ou não, que o Mussum chegou a morar no Martinelli. Pô, o Martinelli, ele era misto. Ele tinha escritórios e residências. Então, o Matarazzo chegou a ter apartamento lá. Era misto. E foi o primeiro lugar que teve telefone em São Paulo. Assim, todos os apartamentos tinham telefone. E ninguém queria alugar. Porque era muito alto. Achavam que o prédio ia cair. Aí ele colocava a mulher dele na janela para mostrar. E também tem essa questão da casa, de construir a casa no alto e morar lá, significava que Que ele acreditava. que ele acreditava que o né? negócio ia dar certo. E aí do lado, era a coisa mais luxuosa que existe em São Paulo. Cara, mas você vê, você tem o Martinelli, você andando pelo centro ali... Aí a gente tem do lado do Martinelli, a gente tem aquele fake do Empire State, que é o Banco de São Paulo. É. Né? Que é hoje o Farol Santander, né? E entre os dois, todo mundo passa pela Praça Antônio Prado e ninguém sabe que tá pisando num cemitério de escravos. Exatamente, de pessoas escravizadas. É verdade, é ali. Porque lá tinha a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, é onde eram enterrados os escravos, escravizados negros em São Paulo. Só que a cidade rica vai crescendo para aquela região. Então eles expulsam eles para outro lado do Engabaú. E vai construir no Lago do Rosário, onde está até hoje. Cara, você tem isso na história, né? A história ela vai embranquecendo, ela vai enriquecendo e ela vai apagando. E vai jogando os pobres para Exato. periferia. Então, e isso daí a gente tem que ter muita tranquilidade, mas sempre atenção em começar uma leitura. Né? Um lugar, por exemplo, a Praça 11 no Rio de Janeiro, ela é destruída muito pela força de embranquecer e de esquecer aquele passado. O caso do Valongo, em 2000, década de 2010, vai ser descoberto porque há muitas camadas que vão tentando apagar que aquilo ali foi o principal, vergonhosamente o principal, porto de entrada de pessoas escravizadas nas Américas. Era dali que era exportado, que era levado para os mais diferentes cantos. Quando a Imperatriz Teresa Cristina chega ao Rio de Janeiro, você já tem uma primeira cobertura que é para falar: querida, aqui não foi nada. Aqui foi tranquilo. Aí eles reformam, eles restauram as estátuas dos Jardins do Valongo, ficavam lá. Era outra pegada. entendi. Entendeu? Outra pegada.